Então, estamos retornando ao terceiro bloco do programa Ideias em Debate. Hoje estamos na segunda reunião em que se discute a indústria piauiense. Estamos aqui com a presença dos doutores Francisco Reinaldo Rebelo e Joaquim Costa, e estávamos discutindo questões do óbice do Piauí. Quando nós interrompemos, a gente ia ouvir algum comentário que o Francisco tinha a fazer a respeito. Na realidade, é aproveitar a oportunidade para falar. Você também foi presidente da associação e vivenciou toda essa situação. Mas era mais especificamente para falar sobre a questão da infraestrutura que você colocou. Sim, perfeito. Foi quando o Costa fez os comentários dos planos que foram elaborados e as diretrizes traçadas, né? Mas, assim, o Brasil, como um todo, também tem essa dificuldade. Você veja que o marco do saneamento, só agora conseguimos aprovar. Isso é uma coisa que estava vindo aí há mais de 20 anos, né? E a gente não consegue levar para frente. Mas, finalmente, está aí. Eu acho que na área de saneamento nós vamos ter grandes avanços nos próximos anos. Mas, falando de Piauí, em termos de infraestrutura, e aí vocês falaram do Cerrado também, a questão da energia elétrica, né, que é um problema sério que nós temos aqui. As indústrias que vêm para cá tentar se instalar já não encontram essas condições necessárias. Mas com a privatização da antiga Cepisa, hoje é Equatorial, eu acho que nós já vamos ter bastantes avanços, tá certo? Os investimentos são grandes que eles estão fazendo, e a gente já percebe alguma melhoria, obviamente que foram muitos anos sem investimento, então realmente a situação não estava boa, mas eu tenho muita esperança de que realmente teremos dias melhores daqui a alguns anos, né? 2, 3 anos já, a tendência é que melhore bastante. Então, eu creio que na parte de energia nós vamos ter esses grandes avanços, naturalmente por consequência da privatização, não resta a menor dúvida. Nós temos N casos que a gente possa mostrar do quanto melhorou após privatizado. Nós temos, a nível de Brasil, as telecomunicações, né? Que a gente tinha fila para falar em orelhão, tinha que entrar na fila para comprar um telefone, né? O telefone era um investimento caro, né, que você até comprava para revender. Tinha uma empresa especializada em vender telefone. Pela escassez, porque o poder público não tinha como investir nas telecomunicações, a Telebrás, e então gerava essa escassez que gerava especulação. Então era caríssimo você ter um telefone. E o que aconteceu? Foi privatizado, acho que hoje nós não estamos nem com 20 anos de privatização ainda, acho que uns 15, 16 anos, né? E hoje telefonia hoje é uma coisa completamente resolvida no Brasil, né? Então, é um negócio que nem se fala mais, né? E aí nós temos uma questão elétrica, que hoje também está entrando nesse processo de privatização, por isso que a gente tem esperança de que vai melhorar essa infraestrutura. E, particularmente em Teresina, nós tivemos também um processo de privatização da água e saneamento, né? Esgoto, né? Que seria o saneamento. E realmente aí é um grande gargalo que nós temos no nosso setor de incorporação imobiliária, é um gargalo grande aqui em Teresina, realmente. Se não houver esse incremento, como está no projeto inicial, na previsão inicial, que eu já soube que já houve alguma modificação, aumentando os prazos, né, de algumas áreas que já eram para estar com saneamento, uma parte de esgoto. A água já melhorou bastante, mas o esgoto está deixando muito a desejar. E a gente tem que realmente ir atrás de onde é que está o gargalo, se é questão de projetos, que é questão de licenciamento, mas eu vejo que ainda estamos com bastante atraso e não vi ainda especificamente onde nós melhoramos nesse aspecto. A água, como eu falei, já melhorou, mas esgoto ainda estamos bastante a desejar. Eu acho que é preciso talvez aí uma cobrança do setor, até para que a gente possa estar melhorando essas condições aqui em Teresina. Nós, inclusive, temos como planejamento fazer um dos debates, discutir com essas duas empresas, a de energia e a de saneamento, essas questões aqui que nos afetam. E também aproveitando para lembrar, né, Chico, que a privatização da antiga Cepisa, Eletrobras, foi uma proposta nossa no fórum, né? Justamente no segmento que você coordenou. Agora, ainda com você, Francisco, eu queria lembrar que você ocupou a função de secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Piauí, cargo que foi ocupado também pelo Joaquim anos antes, e que depois o Joaquim, inclusive, ocupou essa mesma função na prefeitura, né? Na gestão do Armando Fé, se não me engano, né, Joaquim? Foi.
Bem, e sobre isso, eu fiz outro dia um cálculo meio rápido, mas acho que eu não estou muito errado, de que nesses últimos 20 anos nós só tivemos 2 pessoas do meio empresarial dirigindo esse órgão. Que foi, estou falando 2 porque o Joaquim, a primeira vez foi antes, fora desse período, que foi você e a Patrícia. Cada um ficou em torno de 9 meses, e foi impressionante a quantidade de coisas que vocês movimentaram. Não estou elogiando estar na sua presença, porque esse mesmo comentário já foi feito em outra discussão aqui, citando o nome de vocês. E essa movimentação, eu chego a arriscar e sou capaz de apostar que vocês produziram, com as limitações que tem daquela secretaria, que é pequena, vocês produziram possivelmente mais do que todos os demais no resto dos 20 anos. Então, já pelo que eu e Joaquim tivemos vendo no Ceará, a forma como as autoridades públicas interagem com os empresários, no que eles têm de interesse comum, que é o progresso do Estado, aqui isso não existe. Né? E aí eu faço uma pergunta, eu tenho certeza que é de resposta difícil, mas assim, por que é que a autoridade pública no Piauí não busca uma parceria com os empresários? Por que ela não ouve o empresário? Por que ela prefere colocar nessas funções burocratas profissionais ou políticos profissionais, sem compromisso com o progresso? Qual é a tua tese? Você vivenciou isso um pouco? Vocês dois, aliás. De fato, é uma secretaria pequena. Na época era Indústria e Comércio, depois mudou para Desenvolvimento Econômico, quando a gente assumiu. Mas, assim, ela realmente, por ser pequena, mas ela poderia ser ágil. Mas recursos são limitados, né, estrutura é limitada, e diria também que ela não tem uma espécie de continuidade. Né? Então, quando eu assumi, na sequência veio um político e depois, eventualmente, outro político. Então, quer dizer, a falta de continuidade, que eu acho que é onde você quis chegar, né? Que seria normal um empresário assumir aquela parte e depois passar para outro, para dar sequência ao seu trabalho, é que eu acredito que seja um dos motivos de ela não ter. E aconteceu um fato curioso, quando eu estava à frente da secretaria, que eu participei de fóruns nacionais onde envolvia os secretários estaduais de todos os estados. Né? E quando eu cheguei lá a primeira vez, o pessoal fizeram festa, né? E eu fiquei sem entender, quando me chamaram, senta aqui do meu lado, para você ter uma ideia, me chamaram para botar do lado do ministro da Indústria e Comércio, por eu estar lá nesse fórum. Me chamaram e eu fiquei ao lado do ministro, né? Que foi abrir o evento. E aí eu fiquei assim, mas o que foi que eu... Não, porque é o seguinte, você, nos últimos anos, é o primeiro secretário de Estado do Piauí, dessa parte, que comparece a esse fórum. E aí eu fiquei assim, então assim, olha, o intercâmbio é muito importante. Se você tem todos os secretários de outros estados, tá certo? Da sua área, né? E você não tem esse intercâmbio, você não sabe o que está ocorrendo. Quais são as ideias novas. Ideias novas e outros projetos novos. É impressionante. Os caras estavam discutindo coisa que ia exportar, aquela época, né? Que ia exportar isso, que ia fazer isso. A CASEX, acho que era a CASEX, estava presente no evento, mostrando o que tinha de importante para o desenvolvimento dos estados. E nós passando a margem disso ao longo do tempo. Eu ainda tentei trazer alguma coisa para cá, mas como você falou, o tempo realmente foi muito curto, né? E com a escassez de recursos é bem complicado. Então, assim, falta de continuidade, eu acho que seria um dos aspectos, e essa falta de intercâmbio, de interesse. Acho que as pessoas assumem ou ficam acanhadas, não vão ver o que está acontecendo aí fora, alguma coisa ocorre que não tem essa dinâmica, né, de trazer realmente investimento e ideias para cá. Eu até vou aproveitar, antes de te passar a palavra, Joaquim, de fazer um comentário que até envolve você. Eu era presidente da Associação Industrial quando eu fui visitado pelo então prefeito, recém-eleito, foi o Elmano Ferrer, e ele me pediu para recebê-lo, recebi no horário no meio da tarde, e ele disse, olha, eu vim aqui porque eu gostaria de indicar uma pessoa para o SENDEC, para a Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura, e queria saber se vocês concordam com o nome. E, na verdade, o nome era o Joaquim. Então, não foi nem eu que te indiquei. Ele, na verdade, veio pedir. Mas eu achei aquilo uma deferência tão grande para a gente,
que eu falei, olha, isso é uma mudança de atitude. Eu falei, prefeito, antes de lhe responder, eu vou me beliscar para ter certeza de que nós estamos vivendo uma realidade aqui do nosso Estado. Então, eu sempre toco nesse assunto aqui nesse programa, porque é no sentido de não é para contestar, mas é de fazer com que as autoridades acordem que eles não vão fazer o progresso do Piauí apenas empregando pessoas, eles precisam envolver o setor produtivo em busca de solução, de investimento, precisa atrair gente e precisa estimular o local também, não é? E continue daqui, meu amigo. Olha, as secretarias de desenvolvimento econômico, o grande gargalo é a falta de recursos. Passou por lá o Francisco Reinaldo, passou a Patrícia, passou o Jorge Lopes, Jesus Tágira, que inclusive me substituiu como secretário, naquela época era a Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, quer dizer, abrangia uma grande área, né? E praticamente nós não conseguimos fazer quase nada por falta. Agora apresentamos um projeto, um planejamento para que pudesse se fazer alguma coisa. Quando eu fui presidente, quando eu fui secretário de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, conseguimos aprovar a primeira lei de incentivos fiscais do Estado do Piauí. Eu assinei como secretário o primeiro decreto de incentivo a uma indústria piauiense, né? E isso partiu de uma reivindicação da Associação Industrial, na época que era dirigido pelo Francisco Lage e do qual eu substituí o Francisco, né? Então nós deixamos lá planejamento. A Patrícia fez um belo trabalho quando ampliou esses incentivos fiscais, mas, no entanto, nós não conseguimos urbanizar o Distrito Industrial. Francisco Reinaldo não conseguia, a Patrícia não conseguiu, o Jorge, porque não tem recursos para que se faça essas obras. Então precisa que haja, dentro do orçamento do Estado, quando ele é feito, dizer essa secretaria é de desenvolvimento econômico, e desenvolvimento econômico precisa de investimentos, e investimento precisa de recursos para que sejam feitos. Muito, muito interessante. Eu queria dar uma outra guinada no nosso assunto, nós já estamos nos aproximando do fim do programa, aí eu queria conversar um pouco para muitos empresários que assistem esse programa, de trazer o exemplo de vocês. Como é que no caso da empresa de vocês, essa questão da entrada de familiares? E se vocês têm algum estudo, algum projeto de sucessão? Eu queria começar com o Francisco e depois você finaliza. Pode ser assim, Joaquim? Eu preferia fazer o contrário, porque eu acabei de fazer há 9 anos atrás. Até vai ser bom para o Francisco, né? Tá. Há 9 anos eu fiz minha sucessão na empresa. Eu tenho 2 filhas, uma advogada, a doutora Ana Betina, e outra administradora de empresas, com mestrado na USP, a doutora Daniela, certo? E eu preparei a Betina e a Daniela para assumir a nossa empresa. E quando, há 9 anos atrás, eu saí da empresa e entreguei para as duas, a Betina ficou externamente, apenas coordenando o departamento jurídico como advogada que é. E a Daniela não, assumiu realmente a minha função, mas ela estava preparada realmente para assumir. É tanto que eu não precisei retornar à minha empresa para poder orientar a minha filha que eu deixei lá dentro. Até porque se eu retornasse para orientar, isso era um mal que eu ia fazer a ela, porque eu ia, como se diz, deixar ela sem ação. Tudo que ela fosse fazer, ela iria depender da minha sugestão, dos meus ensinamentos, né? Então, ela assumiu e levou à frente. A afluência da família dentro da empresa ela é grande. Queira ou não, ela é grande não só dos filhos, das filhas, sabe? Mas vem dos cunhados, dos genros,
vem dos primos, né? Onde você começa, uma vez uma tia liga e diz, olha, eu estou com meu primo que chegou aqui, está com dificuldade, veio lá do interior de Angical, que eu sou de Angical aqui no Piauí, e está precisando de uma ajuda, e você termina colocando na empresa, e ela cada vez ela se torna ainda mais familiar. E uma empresa familiar é difícil administrar. A gente pensa que facilita, não é. Você precisa ter muita força de vontade, ter muito ensinamento para aquele colaborador, para que realmente a pessoa possa andar. Muitas empresas precisam, inclusive, de uma assessoria externa para que faça isso acontecer. Resolva os conflitos internos. Eu realmente consegui fazer somente conversando com meu sócio José Joaquim e com minhas filhas e consegui fazer esta sucessão. Muito bem. De fato, é uma questão séria, né, que tem que ser debatida sempre. E existe, inclusive, especialista, né, em sucessão familiar. Mas, assim, a construtora, por ter um departamento, um setor administrativo relativamente pequeno, e eu tenho uma família grande, eu gosto igual você também tem, essa questão de entrar parentes, para mim foi um pouco mais fácil, porque ocorreu muito pouco ao longo desses anos, exatamente pelo fato de ser uma estrutura enxuta, né? Uhum. Eu não tive nem oportunidade de que isso viesse a acontecer. E eu sei que é complexo, né? Então, junto às duas coisas aí, eu realmente não tive muito essa experiência, né, de ter pessoas próximas a mim trabalhando comigo. Mas na sucessão já é um fato, né? Eu tenho 2 filhos que já estão comigo e é um tabu, né? Inclusive para eles, né? Eu não gosto nem que eu fale de sucessão ainda, né? Mas eu tenho dito para eles que Mas eles são novos, né? Eles são novos, né? São relativamente novos, mas já dá para começar a pensar nisso. Né? E eu confesso que eu estou tendo dificuldade, né, até de pensar nessa questão, mas é uma realidade que já está aí já no horizonte, né? Já andei conversando aqui com o nosso amigo Costa, exatamente nesse sentido, e nós estamos aí realmente nos próximos anos pensando em alguma coisa aí nesse sentido. Bacana. Bem, nós discutimos uma série de assuntos, né? Não só relativo às empresas, como também à questão do progresso do Piauí. Discutimos isso aqui de uma forma bastante objetiva, sem nenhuma preocupação, vamos dizer assim, de acusar, ainda que a gente tenha independência para isso. Quando a gente percebe que tem alguma falha, como hoje aconteceu aqui, das autoridades, a gente tem que colocar isso de uma forma muito clara. Mas sempre madura e sempre objetivando, né, o progresso do nosso Estado. Nós estamos chegando ao fim do programa e eu gostaria, então, de finalizar agradecendo a participação dos dois, do Francisco Reinaldo Rebelo e do Joaquim Gomes da Costa Filho, que trouxeram a experiência deles, a visão. São pessoas que têm uma grande atuação no Estado, não só nos movimentos empresariais, mas se envolvendo também com a gestão pública, buscando a melhoria e o desenvolvimento do nosso Estado e do ambiente de negócio. Então, dessa forma, nós chegamos ao fim do nosso programa, nos despedimos, desejamos boa noite a todos. Boa noite a vocês e muito obrigado. Obrigado pela honra que vocês nos deram de trazer essa experiência de vocês. Obrigado e boa noite. Então, boa noite.